Bom dia, irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, todas. Estou fazendo uma chamadinha aqui. Nós vamos hoje dar encerramento e continuidade ao estudo que começamos hoje faz 15 dias sobre as crianças e o culto. E hoje nós vamos ter o estudo 2. Hoje faz 15 dias nós vimos um pouco desse assunto, nós vimos esse assunto à luz da história e da teologia. E naquela ocasião, nós vimos que a igreja cristã, ela sempre incluiu as crianças na adoração solene, né, do domingo, do dia do Senhor. Elas nunca foram excluídas, a não ser até bem pouco tempo, nunca houve realmente essa ideia de excluir as crianças. E isso acontece porque, principalmente para nós, presbiterianos, nós entendemos que as crianças são incluídas no pacto da graça, né? E essa inclusão, o fato de que elas fazem parte da igreja visível, tem um símbolo, ou recebeu símbolos. No Antigo Testamento, a circuncisão, e no Novo Testamento, o batismo, que nós entendemos que deve ser ministrado aos infantes. E também nós vimos que na Bíblia nós temos suficientes evidências para afirmar que as crianças, no período bíblico, cultuavam com seus pais integralmente. No Antigo Testamento nós vemos isso, quando Moisés coloca na lei: vocês vão se alegrar diante do Senhor, vós, vossos filhos, vossos servos. As reuniões de Israel em que as crianças estavam presentes, nós vimos isso. E também no Novo Testamento, quando nós lemos as cartas de Paulo, e quando Paulo fala: pais, façam isso, e logo depois ele diz: filhos, façam tal coisa, sejam obedientes, fica pressuposto que essas cartas seriam lidas na igreja. Aliás, pressuposto não, Paulo diz isso, que as cartas eram lidas, e, portanto, a gente depreende que as crianças estavam presentes à leitura das cartas apostólicas ali no Novo Testamento. Então, nós afirmamos que a igreja não deve promover algum tipo de divisão no corpo de Deus, no corpo de Cristo, no culto, uma vez que as crianças estão unidas. Então, nós falamos um pouco sobre algumas práticas que acontecem, algumas igrejas separam, e nós vimos que a igreja, o culto deve refletir a união do corpo de Cristo. O fato de sermos todos membros uns dos outros pelo amor, como Paulo vai dizer, deve ter um reflexo disso no culto. Então, a forma ideal é aquela que promove maior união entre o povo de Deus, estando junto, adorando ao Senhor. Então, hoje, nós vamos encerrar esse assunto, que eu queria tratar de maneira bem rápida, trazendo alguns apontamentos de cunho mais prático e pedagógico. Então, como é que nós podemos acolher bem as crianças no culto? Então nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 8, nós vamos ler esse texto usando assim como um ponto inicial para a nossa reflexão, depois iremos proceder com o estudo propriamente dito. Salmo de número 8, nós vamos ler todo esse salmo. Salmo número 8. Vamos ler de forma alternada. Eu lerei os versos ímpares, vocês leem os versos pares. Todo mundo encontrou? Amém? Salmo 8. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. Vamos ler juntos? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Nós vamos fazer uma oração, convidando nossa irmã Joselma para fazer uma oração audível de intercessão pela lição dessa manhã.
Amém. Bom, irmãs, então hoje nós vamos percorrer alguns passos, aspectos pedagógicos e práticos. É o nosso estudo de hoje sobre o tema maior, que é as crianças e o culto. Então hoje nós vamos seguir o seguinte esboço. Nós vamos primeiro responder uma pergunta. Crianças são um problema na hora do culto? Nós vamos ver que essa pergunta, do ponto de vista bíblico, deve ser muito bem respondida. Segundo, como as crianças aprendem? Como é que se dá o aprendizado das crianças estando no culto? Terceiro, nós vamos falar sobre a necessidade de preparação, não apenas nossa, como nós vamos ver que os símbolos de fé dizem, mas das crianças para o culto. A necessidade de disciplina, e não confunda disciplina unicamente com correção. Disciplina é pastoreio, é condução, tá certo? E também a necessidade de paciência nesse processo. Por último, vamos trazer algumas conclusões, tá bom? As irmãs fiquem bem à vontade. Hoje nós temos um estudo mais prático e eu gostaria muito que quem quiser participar, participe. Como foi de hoje faz 15 dias também. Então, a primeira pergunta que nós vamos tentar, o primeiro ponto aí, que é uma pergunta a ser respondida é: as crianças são um problema? Porque muitas vezes esse é o pressuposto de muitas igrejas e de muitas lideranças para legitimar as práticas que nós vimos hoje faz 15 dias de separar a congregação na hora do culto. Então, muitas vezes, o argumento que é utilizado é que é o seguinte: crianças na hora do culto fazem barulho. Né? Crianças na hora do culto, crianças pequenas, elas fazem barulho. Isso aí aqui é um pressuposto de muitas pessoas. Isso é necessariamente um problema. Nós vamos ver que não é bem assim. Isso é um problema. Isso atrapalha o culto. Isso atrapalha quem vai pregar. Atrapalha, principalmente na hora do sermão, né? Quem está recebendo o sermão. Então, nós, quando tiramos as crianças do culto, nós resolvemos um problema, uma dificuldade que existe por causa da presença de infantes na hora da adoração. E nós vamos ver que a resposta que o próprio Senhor Jesus Cristo tem a dar a essa questão não é bem assim. Veja, abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 14 a 16. Nós lemos o Salmo 8 no começo como uma preparação para o uso que Cristo vai fazer do Salmo 8. E ele vai fazer isso no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 14 a 16. Eu gostaria que todos nós víssemos esse texto, porque você vai perceber algo interessante. Uma irmã ou irmão voluntário, por favor, leia em voz alta esses 3 versículos. Mateus 21, 14 a 16. Isso, até aí. Qual é o contexto aqui? A perícope anterior, se você verificar, versos 12 e 13, é quando Jesus purifica o templo. Né? Na última semana, na semana anterior, na semana que culminará na sua paixão, isso mais ou menos na terça-feira, Jesus entra no templo. Ao ir para Jerusalém, ele amaldiçoa aquela figueira, ele entra no templo e ele expulsa os vendedores. Aí logo depois disso acontece isso aqui: vem a ele, a Cristo, cegos e coxos, ele os cura. Aí veja que detalhe interessante, o texto vai dizer que crianças estavam dentro do templo. Aí, nota de rodapé. Então, na cultura judaica, qual era o local certo de as crianças estarem? Dentro do templo. Né? Então, nota de rodapé aí. As crianças veem Cristo curando e aí elas recitam algo muito parecido que foi recitado no domingo de Ramos pela multidão em Jerusalém. Aí elas dizem: Hosana ao filho de Davi. Aí vêm os inimigos de Cristo, os sacerdotes, os escribas, e arguem Cristo exatamente por isso. Os comentaristas vão dizer aqui que eles se revoltam com Jesus Cristo por 3 razões. Primeiro, pela purificação do templo, que ele acabara de fazer. Segundo, porque é dado o testemunho de que Cristo é o filho de Davi, né, conforme é dito aqui, o Messias. Mas, em terceiro lugar, também porque isso é feito por crianças. E é bom que a gente, se você não sabe, é bom que a gente lembre que na cultura judaica, na verdade, os fariseus, os líderes daquela época, eles
consideravam as crianças menores. Por exemplo, era uma oração comum que um homem judeu às vezes fazia, agradecer a Deus porque ele não era gentil, ele não era uma mulher e ele não era mais uma criança. Então, há uma revolta deles aqui porque crianças estão gritando, e percebam que o texto vai dizer isso, que os meninos clamam, veja o verso 15, eles gritam, eles clamam dentro do templo, Hosana ao filho de Davi. Aí nós vemos o verso 16, quando Jesus, você deve ter percebido, vai citar o Salmo 8. Ele cita especificamente aí o versículo 2. Mas eu quero que você perceba, se você até quiser conferir, você vai perceber que Jesus não cita o Salmo 8 exatamente como ele, daqui a pouco eu explico isso, mas exatamente como ele está lá. Vocês perceberam isso? No Salmo 8, verso 2 é dito assim, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste, a gente leu, qual é a palavra? Força. Como é que Jesus cita aqui? Suscitaste o que, Jesus diz? Perfeito louvor. A palavra hebraica lá, que aparece traduzida como força, ela pode ter o sentido de louvor, mas ela era mais entendida como força. A Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, traduziu assim, perfeito louvor. E aí Jesus, de propósito, ele cita não os originais lá de Davi. Ele cita uma tradução para dar uma ênfase. Porque a ideia de Cristo aqui é, vocês que são entendidos da lei, não me louvam. Entendeu isso? Não me adoram, mesmo me vendo, eu sendo o Messias. Da boca de crianças de peito, de meninos, Deus suscita perfeito louvor. Mas perceba que há uma conexão entre as duas ideias. Porque lá no Salmo 8, Davi diz que da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste força. E Davi, ele alude aqui a algo que pode ser muito bem percebido. Crianças pequenas são detentoras de uma grande força. Uma criança consegue gritar muito alto, principalmente quando ela é pequena. Há uma razão física para isso. A corda vocal é muito pequena e, portanto, ela consegue atingir notas muito mais altas. Por isso que o grito de uma criança é um grito muito fino. Porque a gente cresce, a nossa corda vocal aumenta de tamanho e ela passa a habitar numa região de notas mais graves. Então, perceba como Davi vai dizer isso, que foi Deus quem projetou as crianças para serem detentoras de uma grande força no seu falar. E Jesus vai importar esse texto do Antigo Testamento para dizer que Deus toma essa força das crianças como sendo um perfeito louvor. Veja, William Hendrickson, ele vai comentar o texto de Mateus, está projetado aí ele diz o seguinte, Cristo está dizendo aos principais sacerdotes e escribas que as crianças costumam falar a verdade. Melhor ainda, que Deus toma, preste atenção nisso, Deus toma até o incoerente balbucio dos pequeninos e dos que mamam como material para preparar louvor para si mesmo. No Salmo 8, a força das crianças é citada dentro do conjunto de toda a criação. Deus recebe o louvor dos céus, da terra, até daqueles que não têm consciência do que fazem. O comportamento da criação, Deus toma isso como perfeito louvor, ele vai aplicar isso às crianças. Então eu quero canalizar o que o Salmo 8 diz e o que Cristo diz para tentar nos fazer ver, irmãs, que nós devemos entender que nem todo barulho, nem toda reação que as crianças, ou nem todo comportamento que as crianças têm no culto são necessariamente, e que para nós muitas vezes são entendidos como incômodo, essas coisas não são necessariamente más. Na verdade, Deus toma o comportamento natural de uma criança, principalmente no âmbito do culto, como sendo perfeito louvor. É claro que nós vamos perceber que, por serem caídas, por receberem a natureza de Adão, parte do seu comportamento não é agradável e deve ser corrigido, deve ser ordenado. Mas boa parte do seu comportamento, por ser um comportamento natural de uma criança, Deus diz que ele toma isso como sendo um perfeito louvor. Então a gente tem que começar a colocar isso na cabeça para nós entendermos que crianças no culto, na hora da adoração, não são um estorvo. Tá certo? Não são algo indesejado, mesmo quando elas fazem barulho. Porque Deus diz que não se incomoda com isso. Há um comportamento, digamos assim,
barulhento, a palavra é essa, das crianças, que lhes é natural, e Deus não toma isso como sendo mal. Uma criança pequena, tamanho ali de Maria Fernanda, tamanho aqui de Rebeca, elas, de 0 a 2 anos principalmente, há momentos em que elas fazem barulho sem razão, não é assim? A criança do nada dá um grito. Isso não é mal, isso não é algo que deve ser corrigido. E mesmo no processo em que a criança vai aprendendo a adorar, quando ela faz algo fora de hora, mas por inocência, mas por ainda não ter a coordenação, talvez a expressão seja essa, para se adequar àquilo que os demais estão fazendo, isso não é tomado como algo mal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus toma essas coisas, o comportamento natural de uma criança no culto, como sendo perfeito louvor. Deus toma como sendo um louvor perfeito. Mais perfeito muitas vezes do que aquilo que é entregue pelos adultos. Então, irmãos, essas coisas, elas embelezam o culto. Nós vamos ver daqui a pouco. Nós não devemos ver isso como que coisa incômoda, alguém cale essa criança. Não necessariamente, não é bem assim. Na verdade, certos comportamentos do culto até nos fazem lembrar que elas estão ali, até, permitam-me dizer, dão até uma decoração natural à adoração. Acho que faz uns 3 ou 4 domingos, a gente, no culto solene aqui, no domingo à noite, o primeiro hino foi Glória e Coroação. Com glória, né? E logo depois vem o ato de contrição, né? Aí o ato de contrição inicia-se com a leitura e depois tem um momento de oração silenciosa. Aí eu acho que foi o teu neto, pela voz acho que foi ele. Na hora da oração silenciosa ele estava Gólia, 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 né? O coro, né? Isso não é mal. Deus essas coisas, é natural, ele não está querendo aparecer, né? Isso é natural, Deus toma essas coisas como perfeito louvor. Então, nós não devemos entender que crianças, mesmo em seu comportamento natural, são um problema em si mesmo. Uma escritora, ela tem algumas ideias estranhas no seu texto, como, por exemplo, até defender que as crianças deveriam tomar a ceia, mas eu peguei uma parte que achei interessante. Jamie Bruserhoff, ela diz assim: quando vocês, crianças, estão aqui no culto, a igreja está inundada com um ruído de pura alegria. Veja, ruído de pura alegria. Quando vocês estão aqui, o corpo de Cristo é mais plenamente presente. Quando vocês estão aqui, somos lembrados de que este evento que chamamos de culto não é sobre estudo bíblico ou sobre uma contemplação pessoal e tranquila, que é como muitas pessoas veem o culto, como experiência pessoal, como quem vai ao cinema. Você tem outras pessoas ali, mas por favor, não me atrapalhem. Ninguém fale. Ninguém chama a minha atenção. É eu e a tela. Muitas pessoas veem o culto assim. E nós vamos ver, inclusive, em textos bíblicos, que há uma relação de horizontalidade na adoração. Mas nós mais nos reunimos para adorar como uma comunidade onde todos são bem-vindos. Então, o próprio ruído que as crianças naturalmente produzem nos faz lembrar até, na hora da adoração, de certos aspectos do que é o culto instituído por Deus. No seu livro, A Participação das Crianças no Culto Solene, o Randy Booth, ele diz o seguinte: como povo de Deus, nós devemos nos regozijar ao ouvir o barulho de crianças em nosso meio, no culto. Isso é uma indicação da bênção que elas têm na aliança e do seu dom e de seu dom da vida. Deus, dessa forma, aumenta o nosso número e avança o seu reino através das gerações. Então, o barulho de crianças na igreja não deve ser tido por nós como algo indesejável, enfim, algo a se lamentar. Não, pelo menos não necessariamente. Então, esse é um primeiro ponto a ser entendido. Nem todo comportamento que, para a nossa cultura de consumo individual daquilo que nos é apresentado, parece ser mal, é necessariamente mal no culto, tá certo? Uma segunda pergunta que nós devemos responder é como as crianças aprendem. Porque, veja, nós vimos no primeiro ponto que um argumento utilizado para a separação no culto é: elas causam incômodo. Então é melhor que vão para outro lugar para que os pais fiquem tranquilos, para que as pessoas recebam o sermão de maneira, entre muitas aspas, mais tranquila. Nós vimos que isso parte de um pressuposto estranho àquilo que a Bíblia diz. Uma segunda pergunta é como as crianças aprendem. Porque esse é um outro argumento que vai ser muito utilizado, olha, principalmente para o momento do sermão, não é isso?
Não faz sentido, dizem muitas pessoas, deixar as crianças na igreja na hora do sermão, porque muitas delas não têm a capacidade de aprender, de entender o que está sendo dito. Bom, nós já vimos que isso não é uma coisa certa, porque os próprios autores bíblicos eles vão falar com as crianças nos livros canônicos. Nós vimos isso, o apóstolo Paulo coloca lá, filhos, façam isso. Então, se ele escreve isso, ele pressupõe que há uma capacidade de entender. Mas nós vamos ver como é que nós podemos responder isso. Como as crianças aprendem? Aí aqui a gente tem um pouco de pedagogia, se é que nós podemos usar essa palavra. Como as crianças aprendem no contexto do culto? Uma esposa de um presbítero lá da igreja da Penha, acho que é isso, no Rio de Janeiro, ela escreveu, aliás, isso aqui é uma transcrição de uma palestra que ela dá sobre esse assunto, e ela diz o seguinte, sobre como esse pressuposto de que as crianças não podem ser expostas a um conteúdo adulto, nesse sentido, um conteúdo maduro, não faz sentido. Veja o que ela diz. Ela fala no contexto do Rio de Janeiro, né, trabalhando em algumas comunidades, ela diz assim, eu não consigo falar disso sem pensar nos cultinhos que acontecem durante o culto das nossas igrejas. Faltou o S ali. Tira-se a criança para falar, entre aspas, na linguagem dela. Meus irmãos, veja que coisa interessante ela diz. Meus irmãos, os traficantes não falam na linguagem da criança. Não. Os traficantes pegam crianças bem pequenininhas e vão treinando as crianças no crime desde muito pequenas. Não há separação de classes lá no tráfico. E nós fazemos separação de classes no culto, tá certo? Achando que a criança não vai entender. Quem foi que disse isso? Vocês sabem quem disse isso. Aí ela diz, Piaget disse isso. Quem é Piaget? Um educador de linha socioconstrutivista, Jean Piaget. Né? A psicologia disse isso. A Bíblia, não. Então percebe como é incongruente. Você tem âmbitos da existência humana em que crianças são inseridas abruptamente entre adultos em uma atividade fim feita por adultos e mesmo assim elas aprendem. Veja, não existe um catecismo mirim para o tráfico. Né? Os traficantes, os bandidos simplesmente adicionam as crianças com funções menores, mas já dentro de tudo ali, ouvindo aquele vocabulário, e elas crescem e se chegarem à fase adulta, né, se não morrerem antes, elas acabam assumindo os cargos maiores. No caso do tráfico, que é o que ela menciona aqui, eles não fazem separação, e mesmo assim há um aprendizado. E por que é que nós devemos entender que crianças não vão aprender nada se estiverem num ambiente que é, digamos assim, mais direcionado aos adultos? Isso não faz tanto sentido. Nós não fazemos isso em casa, por exemplo. Nós estamos em casa conversando e crianças, nossos filhos estão ali, nós não rebaixamos o nível da nossa conversa. A gente não fica falando como crianças, a gente vai falando, conversando entre os adultos, as crianças estão ali ouvindo, e de repente elas começam a falar palavras que ouviram a gente falando, elas começam a esboçar ideias que ouviram nessas conversas, há um aprendizado natural. O pressuposto de que a criança não consegue aprender, a não ser por um método exclusivamente progressivo, ela não é um pressuposto bíblico, é um pressuposto de certos psicólogos da educação, da psicologia do desenvolvimento, para ser mais exato. Socorro, você ia falar, pode falar. Fala mesmo, e criança ele denuncia. Se você falar algo que é para ser sigiloso na frente de uma criança, logo não mais será. Né? Isso prova que crianças aprendem sim, ao conviverem com adultos, se comportando como adultos. Tá certo? Prosseguindo aqui, o Daniel Hyde, no seu livro O Berçário do Espírito Santo, vai falar um pouco sobre isso também. Aí ele diz assim, nem tudo, veja que coisa interessante, nem tudo que nossos filhos experimentam deve ser posto no nível deles. Nem tudo. Nem tudo tem que ser colocado no nível deles. Algumas coisas sim, mas nem tudo. Por exemplo, para aprender um novo idioma, você pode tanto ir passo a passo da aprendizagem do alfabeto ao vocabulário, depois para a gramática e a sintaxe, ou pode fazer um curso que mergulhe você em um mundo estrangeiro desconhecido. Embora contrarie o que muitos esperam, aprender por imersão total
é de longe o método mais efetivo de se aprender um idioma. Antigamente você tinha os cursinhos de inglês, né, o antigo FISC, e eles usavam esse método mais antigo: alfabeto, palavras, gramática, sintaxe. Mas de uns tempos para cá, quem de vocês é ligado nisso aí já deve ter percebido que esses cursos de línguas começaram com um conceito de conversação clássica, né? Classical conversation. Você, ao mesmo tempo que você aprende o idioma, você já começa a falar nele. O professor vai dar aula exclusivamente naquele idioma, para que você tenha uma imersão total e também aprenda por esse método. Aí ela vai dizer, por analogia, o mesmo é verdade com o ensino do idioma da fé cristã aos nossos filhos por meio do culto. Nossos filhos irão crescer para aprender e amar esse novo idioma, unindo-se a nós no culto. Aí ele vai dizer, a maior pedra de tropeço para seus filhos na adoração não é que eles estão cansados ou porque nada está no nível deles, mas que vocês, como pais, não transmitem em palavras e ações o quanto apreciam o santo culto. Mantenha este dito em mente. A adoração, veja agora, a adoração é mais bem percebida do que ensinada. O que isso significa? Significa que nossos filhos aprendem ao participar na adoração mais do que por meio de nossas explicações sobre a adoração. Portanto, seus filhos podem sentir a diferença entre dever e deleite. Vocês entenderam o que ele falou aqui? Crianças muitas vezes aprendem muito mais para citar as palavras dele, por percepção, é o que ele diz. A adoração é mais bem percebida do que ensinada. Então nós devemos incluir as crianças no culto para que ela gradativamente, não vai acontecer em um domingo, 2, mas ela pelo acúmulo de domingos, de serviços cultos em que elas estão presentes, elas não necessariamente imediatamente entendam. Na verdade, a lógica é o contrário. A lógica é que a criança perceba para depois querer entender. Por exemplo, lembre-se lá de Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa. Aí Moisés vai dizer assim no final, acho que o verso 26, a gente até vai ler. No verso 26, Moisés diz assim, quando você for comemorar a Páscoa, um dia teu filho vai perguntar, o que é isso? Que alimentação é essa? Veja, qual é o pressuposto? Essa criança primeiro percebeu, uma vez por ano, todo ano a gente comemora isso. O que foi que ela fez primeiro? Ela percebeu. Aí depois ela pergunta ao pai, o que é isso? E aí o pai da criança hebreia iria dizer, Deus nos libertou do Egito. Veja qual é a ordem. Percebe-se primeiro para depois se entender. O seu filho não precisa entender tudo que é feito no culto. Não agora. Ele precisa perceber. Daí a importância, irmãos, de igrejas terem liturgia fechada. Abrindo um parênteses aqui. O que é liturgia fechada? As pessoas sabem o que vai acontecer no culto e na ordem que vai acontecer. Liturgia aberta é como as igrejas neopentecostais fazem aí. Tem hora para começar o culto. Terminar, Deus o sabe. Né? E os atos do culto podem ter 2 sermões, ou 3, ou 1. O sermão pode ter 1h10 ou 5 minutos. Além disso, contrariar o que Paulo diz sobre o culto necessitar de ordem e decência, você tem o grande problema de uma criança nunca vai perceber o que é um culto se um culto não tem um mínimo de repetição a cada domingo. Tá certo? Então, a nossa liturgia reformada ela é fechada. Nós temos pode haver uma variedade, uma tolerância de variação de domingo para domingo. Os textos mudam. Você pode mudar, colocar a leitura depois do hino. Mas, em essência, 80%, 90% é a mesma coisa todo domingo. E é feito assim, dentre outras razões, para que as crianças, domingo após domingo, percebam. Todo primeiro domingo do mês, depois do sermão, tem uma refeição. Então, o que é isso? Aí pergunta-se o que é isso. Isso será explicado. Então, primeiro a aprendizagem vem pela percepção e somente depois pela assimilação. Essa questão de a liturgia ter esse... Muitas vezes os reformados são criticados por ter essa liturgia fechada, né? Mas isso tem efeitos pedagógicos. Há pouco tempo eu li que Calvino, ele fazia o culto com uma ampulheta em cima do púlpito.
porque o culto tinha que terminar quando a areia terminasse de passar pela ampulheta. Qual era a ideia? Ser igual, todo domingo, ter um padrão. As pessoas esperarem o que vai ser feito, e quando você sabe o que vai ser feito, você pode participar melhor. A gente canta melhor uma música quando ela foi bastante ensaiada. Culto é assim. O problema é o nosso pressuposto. Só é espiritual se for espontâneo. Não é assim. Não é dessa forma. Algo treinado, repetido, pode ser tão espiritual quanto, na verdade, muitas vezes é muito mais espiritual do que quando é, entre aspas, espontâneo. Alguma coisa aqui? O outro autor que nós citamos, ele também vai dizer isso. Mesmo quando eles, as crianças, os meninos, parecem não estar prestando atenção, as crianças menores com frequência nos surpreendem quando as ouvimos recitar exatamente o que pensávamos que eles tinham deixado de passar, o que a senhora mencionou agora há pouco. Às vezes para nosso deleite ou desgosto. Aí ele coloca aí. A partir do momento em que uma criança nasce, ou talvez antes disso, os pais começam a ensinar seus filhos, falando, cantando e praticando perante eles a vida cristã. O fato de elas não poderem articular ou imitar imediatamente tudo o que compartilhamos com eles, não nos leva a parar de ensiná-las. Não sabemos que logo elas vão pegar e imitar o que lhes foi ensinado. E você percebe que é assim, naturalmente, depois de um tempo, as crianças começam a imitar os gestos culticos. Por exemplo, olhe para o momento de ofertório. Quem é que vem primeiro? Aqui. As crianças. O que foi que aconteceu? Dificilmente os pais dessas crianças que vêm aqui, né, os que já andam, pararam e disseram, por favor, se alguém quiser dar um testemunho desse, mas eu tenho certeza que ninguém chegou e disse, aquele é o momento da oferta, então agora você vai pegar essa moedinha e vai lá. Muito provavelmente a criança foi vendo, percebeu e um dia ela desejou fazer. Eu quero ir, eu quero levar. Então é da percepção para a compreensão e da compreensão para a prática. E aí você vê que as crianças vão imitando. Na hora de se ajoelhar, elas se ajoelham, elas fazem o gesto da oração, elas se levantam e tudo mais. Tá certo? Então há um aprendizado, sim, por meio do culto conjunto. Pode falar, socorro. Isso. Ela percebeu, ela decorou como é um culto, naturalmente. Não precisou forçar. Ela decorou, ela sabe como é um culto. Ela sabe como é um culto. O John Piper tem um texto muito grande. Alguém ia falar? E eu não percebi. O John Piper tem um texto que eu recomendo bastante sobre, apesar dele ser um pastor batista, e portanto não subscrever a teologia da aliança, mas ele se mostra favorável às crianças estarem no culto. Aí ele, olha o perfeito louvor aí. Ele se mostra, ele em determinado momento ele diz o seguinte, no seu texto: cultuar é a coisa mais valiosa que o ser humano pode fazer. Veja aí, o efeito de 650 cultos que uma criança vai com o pai e com a mãe entre as idades de 4 a 17 anos é incalculável. Então, imagine uma pessoa que passa dos 4 aos 17 anos, acho que também seja até um exagero, mas eu vi a Simone Quaresma, estava vendo hoje pela manhã, vendo um material dela, ela fez um cálculo, uma igreja que tenha culto matinal e noturno, em 10 anos, vamos botar aí de 2 a 12, essa igreja vai realizar cerca de 1.040 cultos. Então você imagina, qual é o prejuízo de uma criança ter 1.040 cultos a menos prestados durante a vida? É enorme, é incalculável, na verdade. Nós só temos um culto aqui, então seriam cerca de 1.040, 520, né? 520 cultos. 520 cultos a mais ou a menos, faz quanta diferença? Incalculável. A fé, ela vai sendo aprendida do início da vida ao final. E nós não conseguimos, inclusive, quem cresceu na igreja, a gente não consegue lembrar quando certas coisas foram aprendidas. Eu nasci e cresci na igreja
na igreja presbiteriana. Há certas coisas que são imemoriais. Quando foi que eu entreguei a primeira oferta? Não sei. Quando foi que eu descobri o que é uma liturgia no culto? Não sei, não lembro. Essas coisas foram aprendidas naturalmente, tá certo? Um dos autores que eu li, ele vai dizer que a fé cristã, por meio da liturgia do culto, ela acompanha o crente do início da sua vida até o final. Literalmente. A vida cristã, ela começa e termina na igreja, porque ela começa no batismo, que acontece na igreja, no culto, e termina no funeral, e os crentes geralmente são velados na igreja. Então, é do início ao fim. É bonito isso, ser batizado na igreja e ser velado e enterrado pela mesma igreja. Então, a vida cristã, ela não é abrupta. A fé cristã não é aprendida e praticada de um domingo para o outro, mas é pelo acúmulo, pelo exercício paciente dos meios de graça. Mesmo assim, irmãos, então nós já vimos que, qual foi o primeiro ponto? O barulho das crianças não é necessariamente ruim. Na verdade, Deus o toma como perfeito louvor. Segundo, crianças aprendem sim quando estão na adoração. Primeiro pela percepção, depois pela curiosidade e a compreensão, por fim, mediante o treino, pela prática dos atos da liturgia e dos atos da vida cristã. Mesmo assim, nós devemos reconhecer que há problemas reais. O Daniel Hyde diz assim: o culto pode ser um daqueles momentos em que nós, pais, prestamos a atenção a alguma outra coisa além de nossos filhos. Crianças podem causar distração, irritação e desconforto na igreja. A paternidade pode tornar o ato de se sentar no banco algo bastante trabalhoso. Prestar atenção nos nossos filhos pode nos deixar menos atentos ao culto, é verdade. As tentações de nem sequer sair de casa, ou de pelo menos manter nossos filhos fora do templo, são reais. Essas tentações são reais. Veja que frase interessante. É difícil prestar atenção em Deus e nas crianças ao mesmo tempo. É difícil. E talvez aqui, vocês que são mães, acho que todo mundo aqui vai dizer que a experiência de cultuar, depois que você tem uma criança pequena, se torna extremamente mais difícil. Então, o que nós dissemos no começo aqui não deve servir para que a gente crie um mundo de rosas. As dificuldades são reais, porque as crianças muitas vezes são inquietas por uma série de razões, e por causa da sua natureza caída, elas irão mostrar rebeldia e dificuldade e resistência em adequar-se ao culto. Isso também é um elemento presente. Então, os problemas são reais. Dito isso, que elas devem estar no culto por causa da teologia do pacto, da história, do que a Bíblia revela. Dito isso, que é benéfico para o seu aprendizado e que é agradável a Deus como perfeito louvor. Dito isso, nós devemos reconhecer que há problemas e por isso nós devemos agir em relação a esses problemas. E aqui eu vou, para a gente caminhar para o final, mostrar que há pelo menos 3 grandes diligências que nós podemos e devemos ter para melhor receber as crianças na adoração. A primeira é a necessidade de preparação. Então, são 3. Primeiro, preparação. A nossa confissão de fé vai dizer sobre o 4º mandamento, né, no capítulo 21, que é do culto religioso do domingo, falando sobre como o domingo deve ser guardado, o dia do Senhor. Aí ela vai dizer o seguinte: este sábado, este dia de descanso, é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado seus negócios ordinários. Então veja que parte da guarda do domingo implica em diligências que são tomadas antes. Você deve se preparar ao longo da semana, ordenar os negócios da vida comum, para que você possa entrar no domingo desimpedido. Não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. O que eu quero mostrar aqui, irmãos e irmãs, é que, assim como a preparação para o domingo é um dever pessoal, eu devo ordenar minhas coisas. O que é que eu tenho para fazer? Até o sábado eu tenho que tentar terminar, para não fazer no domingo, para não precisar fazer no domingo. Se isso é verdade em relação à vida pessoal, se você tem filhos, isso significa dizer que você deve também, durante a semana, ter um esquema de preparação para que eles estejam, pelo menos, com menores dificuldades para participar do culto. Então, eu devo preparar as minhas crianças, os meus filhos, para isso. No Berçário do Espírito Santo, que é o melhor livro sobre o tema em português, é esse.
é barato do Kindle, acho que é uns R$8. Eu recomendo a leitura, O Berçário do Espírito Santo, acolhendo as crianças no culto. Ele vai dizer o seguinte, ele cita um autor chamado Robbie Kestelman, que ele diz que ele fala dos exemplos acima mencionados na vida de Israel, dizendo, Deus teve de treinar a nação de Israel para o culto. Nós temos que ser treinados para cultuar bem. Não é totalmente espontâneo. O Senhor deu a Israel numerosos detalhes sobre a adoração na lei, no Antigo Testamento. Sendo Deus o pai deles, treinou os seus jovens filhos para que alcançassem a maturidade na nova aliança. Como disse o apóstolo Paulo, a lei nos serviu de aio, isto é, de professor, de instrutor. Gostei disso. Eu gosto quando o cara traz teologia bíblica para algum assunto. Você pode ver toda a história da revelação como uma criança sendo treinada para adorar. Porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que o Antigo Testamento é o tempo da infância, ele diz isso em Gálatas, e ali Deus treinou, deu uma lei com regimentos, com regulamentos, como treinamento para que na fase adulta da nova aliança seu povo soubesse cultuar a Deus, como Cristo vai dizer, em espírito e em verdade. Então, se Deus, como pai do seu povo, fez isso, nós devemos fazer. E aí eu quero mencionar algumas formas de preparação que nós podemos adotar para que as crianças vão se preparando paulatinamente para adorar melhor. Aí, valendo um confeito, mais uma vez, qual é a principal medida que pais, familiares podem adotar para que crianças aprendam a cultuar? Certa resposta. Essa é, obviamente, a principal diligência. Porque o culto doméstico é nada mais, nada menos do que uma versão resumida e mais simples, menos rígida, menos formal do culto solene. No final eu vou até apresentar um livro que fala sobre isso, vou recomendar para vocês. Então, e tem a grande vantagem de, no culto doméstico, você pode corrigir expressamente algum comportamento, né? Você não tem como falar alto com a criança na igreja, fique quieta, pare, você, às vezes não pode, tem que sair. Mas no culto doméstico você pode pausar o culto, você pode advertir, você pode treinar, é assim que se faz, é assim que se pega na Bíblia, etc. Então o culto doméstico, irmãos, é a principal, de longe, é a principal arma que nós temos para preparar crianças para estar no domingo na igreja. Se não é feito em casa, ao menos uma vez por semana, os puritanos costumavam fazer isso 2 a 3 vezes por dia. Eu tenho consciência de que isso é um objetivo inalcançável hoje em dia. Então, mas se você não faz ao menos uma vez, 2 vezes por semana, com seriedade, não é simplesmente a oração antes do almoço, é parar, ter um momento ali de 15 minutos de devoção, leitura de um texto bíblico, uma reflexão que pode ser num livro cristão, oração, um hino, não tem isso. É muito difícil que vá haver algum nível de preparação. Deixa eu dizer uma coisa, a gente, por ocupar o cargo de presbítero, né, conhece um pouco, a princípio, conhece um pouco mais as pessoas. E, irmãos, nós sabemos, né? Nós sabemos de algumas pessoas que fazem culto doméstico com seus filhos em casa, aqui na igreja. A diferença do comportamento no culto é muito perceptível, quando a gente sabe que existe uma vida devocional em casa. Quando a gente não tem tanta certeza, a gente vê a diferença disso também no comportamento na hora do culto solene. Então, o culto doméstico é a principal diligência para isso. Mas há outras coisas. Por exemplo, você pode conscientizar em casa a criança, à medida em que ela vai crescendo, quanto à natureza do culto e o seu lugar, o lugar da criança na adoração. Então, à medida em que ela vai crescendo, naquela fase de 3 a 5 anos, é a chamada segunda infância, você pode ir dizendo o que é culto. Nós vamos nos encontrar com Deus. Esse é um encontro com Deus. O pastor e os presbíteros representam Deus na adoração, uma vez que o culto é um diálogo. Os atos praticados do púlpito são praticados pelo próprio Deus, representado nos seus oficiais, e a congregação responde a isso. Então, é um encontro com Deus, você faz parte desse povo, você foi batizado, foi no dia tal, você pode mostrar as fotos. Antigamente havia, para mim, um costume muito bonito das pessoas terem certidão de batismo. Algumas pessoas aqui da igreja têm, que eu sei, que foram batizadas na infância, tem certidão de batismo. Então, você pode mostrar, você foi batizado, você não é uma pessoa estranha àquilo ali, mas diz respeito a você e você deve, então, procurar entender isso e participar. Você pode também tomar providências de natureza física. Me ajudem aí. Por exemplo, não permitir que a criança venha com fome para a igreja.
É claro que crianças pequenas a fome bate inesperadamente, né? Isso é informado pelo próprio comportamento da criança, mas crianças maiores você pode alimentá-las antes, você pode fazer com que elas durmam no domingo à tarde, a fim de que não estejam com tanto sono aqui no nosso culto. Você trazer uma garrafinha d'água, coisas assim, né? Levá-las ao banheiro antes, ou mesmo em casa. Um dos autores, agora eu não lembro se foi o Daniel Hyde, ou se foi o outro, ele até fala de uma providência, de uma preparação muito interessante. Ele vai dizer que, a depender da idade da criança, é interessante que você até projete o local em que você vai sentar na igreja. Eu quero que vocês percebam aqui como isso faz sentido. Antes me responda uma pergunta. Hoje em dia, a gente até já falou sobre isso aqui, hoje em dia, qual é uma das grandes estratégias que pais têm usado, em casa mesmo, para que seus filhos fiquem quietos, fiquem olhando para uma coisa, fiquem atentos a uma coisa? O que é que celular e televisão têm em comum? Tela. Então você pode tomar isso e aplicar ao culto. O que eu quero dizer com isso? Uma criança que já está nessa idade, se ela sentar mais à frente, ela estará diante de uma tela. Ela verá os atos litúrgicos com maior clareza. Ela vai poder ver, então, os instrumentos musicais, ela vai poder ver o púlpito, ela vai ver o pastor de perto, ela vai ver o pessoal do som. Isso pode até parecer uma coisa espúria, isso parece um método carnal de concentrar crianças no culto, mas não é. Isso faz parte da natureza da criança nessa segunda infância, a curiosidade quanto ao que vê, e a gente pode usar isso para o bem da própria adoração. Então, se você quiser, sente mais à frente. Acho que esse mesmo autor vai até dizer assim, olha, não tenha constrangimento, e aí a gente volta para o primeiro ponto, a gente não pode demonizar algumas coisas, não tenha constrangimento até de levantar a criança para ela ver alguma coisa, não tem problema. Isso não é necessariamente irreverência. Alguém está sendo batizado, por exemplo, ou a criança está curiosa para ver algo, pode botar no ombro, pode botar em cima do ombro, não tem problema não, contanto que não prejudique o irmão atrás, né? Então, esqueça isso que eu falei isso. Mas pode levantar, bota mais alto um pouco, certo? Não tem problema. Então você pode tomar naturezas de providência física assim para auxiliar a criança em acompanhar o que está sendo realizado. Para uma criança pequena, acompanhar um movimento de 1h30 vai ser difícil, ela não vai acompanhar tudo, é verdade. Mas pelo menos certos pontos da liturgia, aí você tem a questão dos atos, dos gestos físicos na liturgia, que eu particularmente penso que era uma coisa que a gente tinha que incentivar mais. Quais são os gestos físicos tradicionais da liturgia reformada? Genuflexão, ajoelhar, ficar em pé, erguer as mãos. No máximo a gente faz os 2 primeiros. Mas incentive seu filho a fazer, bota ele para ajoelhar, né? Traz uma almofadinha, enfim, bota ele para ajoelhar no seu colo, diga a ele que fique em pé. Se algum hino manda erguer as mãos, manda erguer as mãos. Você vai prendendo a atenção da criança, tá certo? Você pode fazer uma consulta prévia à liturgia para devocional e memorização. Você pode pegar o boletim aqui no domingo de manhã e você já pode à tarde, depois daquele sono da tarde, ver quais são os textos, comentar esses textos com seu filho, talvez até fazer o culto doméstico no domingo à tarde, porque quando ele for ver esses textos na liturgia, ele vai capturar algo do que você já trabalhou ali à tarde. Você pode cantar um dos hinos com ele na hora do almoço, antes de almoçar, enfim. Existem essas possibilidades. E, principalmente, também, pontualidade. Dificilmente a criança permanecerá, ela terá mais dificuldade de permanecer quieta e concentrada se ela já chega em meio a um contexto de perturbação. Porque é como nós chegamos quando chegamos atrasados, perturbado. Então, procure chegar cedo, porque a criança senta, ela vê o som sendo ligado, isso vai criando aquela expectativa pela adoração, você pode conduzi-la em oração silenciosa pelo que vai acontecer e tudo mais. E você pode, na verdade esse era para eu ter mencionado agora, você pode se localizar estrategicamente no local de culto. Irmãs, alguém quer me ajudar aqui nessa parte de preparação? Dizer algo? Eleonora, depois André. Isso. Pronto.
É uma boa estratégia. Instigar quanto à aprendizagem de palavras novas. André, você ia falar, pode falar. É, exato. Exatamente. É verdade. É verdade. Emergencialmente, né? Não, volta. É, faz parte. Faz parte. É, mas é, é. Isso. E aí tem aquela questão da percepção. A percepção principal é do comportamento dos pais. Então, é isso. Se ele perceber que você dá valor ao domingo, você não falta por qualquer coisa, você dá valor, né? Você valoriza o dia, a tendência é que isso seja espelho, né? E a tendência é que isso seja imitado. Então, primeiro, preparação. Segundo, disciplina, que aí agora diz respeito ao momento em si, né? Tudo isso que eu falei foi coisas preparatórias antes. Aí algumas medidas de condução, porque a disciplina aqui a gente tem que ver como condução, não somente como a questão da punição, né? Ou da repreensão. Primeiro, nós devemos instigar a curiosidade. A Bíblia ela mostra que crianças esboçam curiosidade quanto aos atos do culto. Você tem Isaac perguntando a Abraão, eu vejo aqui o cutelo e tudo mais, cadê o cordeiro? Curiosidade sobre elementos da adoração. E na Páscoa, Deus disse que as crianças perguntariam, o que é isso? Então nós temos que instigar isso, a curiosidade. Por exemplo, daqui a pouco, daqui a uns domingos, vai ter uma cerimônia que não é muito comum aqui na igreja, a ordenação. Sabe o que é isso? Você sabe que rito é esse? Ficou curioso? Por que ajoelha? Por que impõe-se mãos? Então, instigar a curiosidade infantil é até um postulado aí da educação, educar pela curiosidade. Eu, de vez em quando, ouço falar sobre isso. Nós devemos também nos comunicar durante a liturgia. É uma outra coisa que a gente tem que perceber bem. Conversar durante o culto é pecado? É. Amenidades? É. Mas a Bíblia contempla a possibilidade de você comunicar-se com o irmão durante o culto. Paulo vai dizer em Efésios 5,18 que nós devemos, no culto, falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, durante o culto, você pode falar com a criança, ler com ela, explicar determinada coisa, cantar olhando para ela, que é exatamente o que Paulo está dizendo. A gente criou muita... É verdade que o cântico no culto ele é cristocêntrico, teorreferente. É verdade, é para Deus. Não deve haver antropocentrismo no culto. Mas isso não deve fazer com que a gente mate o outro lado da moeda que nos mostra que os crentes se comunicam também entre si ao adorarem. Também falam uns aos outros. Os salmos não contêm apenas declarações verticais, mas também convocações à comunidade. Então, fale com as crianças. Não deixe elas ali 1h30 incomunicáveis. Fale com elas ao longo do culto. Durante o sermão, baixo, né? Baixinho. Fale com elas. Viu o que ele falou? Você sabe que palavra é essa? Então, a comunicação, ela também é importante. Você pode também usar a ajuda de irmãos da congregação. Talvez você tenha muitos filhos e venha sozinha para a igreja, apenas um dos pais. Você pode ter a ajuda de irmãs, principalmente da congregação, especialmente os diáconos. O Daniel Hyde, acho que é o outro, na verdade, o outro autor, ele coloca essa questão de os diáconos também estarem atentos para ajudar isso, né?
E aí tem a questão da estrutura do culto. Uma vez, eu não lembro quem escreveu isso, mas eu li uma vez um autor dizendo que os dois oficiais, presbíteros e diáconos, eles estão em serviço no culto. Os presbíteros emitindo a palavra, os diáconos ajudando a receber a palavra. Por isso que a ideia de manter a ordem no culto é isso. Os presbíteros emitem a palavra como representantes de Deus na hora da adoração. Os diáconos lideram o povo na recepção dessa palavra. Então, o diácono que está de plantão no dia, ele também deve se ver como alguém que pode ser útil nesse auxílio, às vezes até dando bronca nas crianças. Eu já levei certas dedadas no ombro de diácono na minha infância. Então, isso pode ser feito. Muitas vezes os pais aqui hoje em dia estão muito mimimi em relação a esse tipo de coisa. Mas isso pode ser feito, tá certo? O diácono deve também ajudar nesse processo. Você pode oferecer socorro momentâneo em momentos de urgência. Então, a criança de 0 a 2 anos, você leva para aqui, para trás, atende em sua necessidade, porque às vezes a criança simplesmente fica agitada, né? De 0 a 2 anos, ela fica agitada. Não é pecado, ela fica agitada naturalmente. Você vai, acalma, traz de volta. Situações de urgência assim, você pode socorrer até retirando do culto, mas voltando. Aí vem o que André falou. Aquele local ali, irmãs, não é local de prestação de culto. É um local de socorro momentâneo. Você tem uma cadeira de amamentação aí, ali. Então você pode fazer uso disso. Mas tão logo possível deve retornar. Tá bom? Você pode... Eu era mais crítico em relação a isso, hoje sou mais aberto. Você pode usar auxílios lúdicos e materiais, vírgula, com prudência. O que é que a criança pode trazer para a igreja? Apenas, eu não tenho problema com recursos materiais para ajudar na adoração. Agora tem que ter a ver com a adoração. Não pode ser comida, biscoito, esse tipo de coisa. Não pode ser brinquedo. Não existe isso, irmão. Brinquedo, a criança trazer. Agora, uma folha de papel com alguns desenhos que vão ajudar ela a escrever algo sobre o que foi pregado, ou mesmo desenhar a passagem bíblica, que é o objeto da exposição, eu não vejo problema, desde que haja ali uma supervisão. A Igreja Presbiteriana Vila Guarani, que é a igreja do reverendo Ageu Magalhães, eles têm um material, acho que você pode baixar, de auxílio para crianças acompanhar o culto. Aí tem lá a referência, ela pode transcrever, até para treinar a escrita, transcrever o texto, desenhar alguma coisa alusiva ao texto. Por exemplo, se é uma narrativa, Davi matando Golias, ela pode desenhar aquilo ali. Eu não vejo necessariamente algo mal nisso. Muitas vezes as crianças, ele até conta que as crianças escolhem desenhar o pastor na folha, aí no final da entrega para como o senhor ficou bonito. Então, você pode usar também isso com prudência, tá? Para que não se torne uma brincadeira. Mas sendo um auxílio sóbrio e adaptado à idade, você pode usar, tá certo? E também, em último lugar, repreensão e até mesmo a vara, né? Durante o momento do culto. Então, a disciplina, a condução também deve ser utilizada. E por último, mesmo fazendo isso, mesmo se preparando e conduzindo e disciplinando, a gente deve estar consciente de que haverá muitos e muitos percalços no meio do caminho. Principalmente se você for querer fazer isso agora, depois de algum tempo sem praticar. Se prepare. Porque será muito, muito, muito difícil, com um bonde andando, você começar. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar. Então, mesmo assim, você precisará de paciência. E quem é que deve ter paciência nesse processo? Primeiro, os pais. Paulo vai dizer lá, em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, falando sobre Tito, né, que é um evangelista, que ele deveria ensinar com paciência e longanimidade. Então, eu quero canalizar isso aqui para os pais. Você vai ensinar, mas não será aprendido. Se você ensinar agora, na hora do almoço, será esquecido tudo domingo à noite, provavelmente. Então, você deve ter longanimidade e paciência. É domingo após domingo, ano após ano. Mas também quem deve ter paciência, além dos pais, irmãos, e aqui para nós que não temos filhos, devemos estar atentos a isso, são os crentes. Paulo diz lá em Filipenses 4:2, vamos abrir nesse texto? O último texto que a gente vai abrir, Filipenses 4:2. Vamos dar uma olhadinha nele. Filipenses 4:2. Aliás, 2:4. Filipenses 2:4, está invertido ali.
Não tem nada a ver, né? Rod Evod, que é a Cíntia. 2,4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aplicando isso aqui para o culto eu não devo ir para o culto tendo em vista, em primeiro lugar, o que é meu. O meu interesse de ter um culto tranquilo, no qual eu não seja perturbado. Eu devo vir para a igreja aplicando isso, que é um mandamento da vida cristã, ao culto, tendo em vista o que é dos outros. Então nós devemos, irmãos, ter paciências com famílias e crianças que estejam experimentando dificuldades nessa área, tá certo? Então procure não olhar para uma mãe que esteja tendo dificuldade do seu filho com um olhar de repreensão. Procure não demonstrar que você está incomodado com a situação, mas suporte aquilo com paciência. Na verdade, ofereça a sua própria ajuda para aquela situação. Tá bom? Então nós vamos concluir, peço aqui a atenção rapidinho para a gente terminar, com algumas conclusões. Primeiro, nós temos razões históricas e teológicas suficientes para afirmar que as crianças devem ser incluídas na adoração. Segundo, o culto não é uma palestra ou uma apresentação de uma coisa, mas é uma celebração corporativa e participativa do povo de Deus. Terceiro, as crianças aprendem no culto, sim, mesmo que muito mais pela assimilação do que pela compreensão. Último, a inclusão das crianças no culto demanda preparação, disciplina e paciência de toda a igreja. E aqui eu queria recomendar alguns livros que você pode adquirir. Tem o Berçário do Espírito Santo, Daniel Hyde. Esse é o melhor livro sobre o assunto em português. Tem A Participação das Crianças no Culto Solene. Esse é um livreto muito pequeno. Tem um livro do Joel Bick, que é A Família na Igreja, ouvindo sermões e participando de reuniões de oração. É um livro um pouco maior do que o segundo, mas não tanto quanto o primeiro ali. Sobre culto doméstico. O melhor título em português é esse aí, Adoração no Lar, Joel Bick, da editora Fiel, certo? Então ele lhe dá uma boa instrução sobre como fazer um culto doméstico, Adoração no Lar. E alguns materiais para devocionais com crianças em casa, de orientação reformada. Você tem o Meu Catecismo de Doutrina Cristã, da editora Cultura Cristã, da nossa editora presbiteriana. O pastor Everton Tokachi, ele tem um título chamado Discipulando Nossos Filhos na Fé Reformada. 3 catecismos para crianças e pré-adolescentes, da editora Dort. E o falecido pastor R.C. Sproul tem vários livretos para crianças. E um deles é R.C. Sproul para crianças, ensinando teologia aos pequeninos, da editora Fiel. Tá certo? Então você pode usar esses títulos aí como auxílio para as devocionais em casa. Isso aqui não é para o culto público, é para casa. Opa. Isso. Ok, eu vou fazer. André, depois Rebeca. Tá sendo gravado. A primeira parte eu coloquei domingo passado, entrou até ao vivo, mas está lá já. Rebeca, aí Cindy. Certo. Olha, na Nova Aliança nós não temos mais templos. A nomenclatura templo que nós usamos, ela é uma reminiscência do judaísmo, que nós costumamos usar, mas o templo, propriamente dito, era o tabernáculo, depois o templo do Antigo Testamento foram construídos e que encontraram cumprimento em Cristo, né? O corpo de Cristo substitui o templo do Antigo Testamento. Ele mesmo chamou o seu templo, o seu corpo de templo, né? E Pedro vai dizer que a igreja reunida, na verdade, os crentes são o templo de Deus. Então, a gente tem que ter cuidado para importar a ética do Antigo Testamento sobre essa questão para o Novo, porque nós não temos templos.
nós temos lugares de culto. O nome mais próprio é isso, lugar de culto, ou salão de culto. A gente usa templo, e a questão não é tanto o nome, mas o conceito que está por trás. Então, por exemplo, essa coisa de objetos separados, havia isso no Antigo Testamento. Os objetos do templo só podiam ser usados para o seu uso litúrgico. Mas a gente não tem como afirmar isso, né, sobre os objetos que nós temos aqui, né? Então, assim, Rebeca, eu acho que essa questão ela vai muito mais por uma questão de bom senso do que por essa linha de é um templo, é um local, entre muitas aspas, santo, os objetos são separados, porque não me parece ser um vocabulário próprio para os locais de culto do Novo Testamento. Tá certo? Então, sendo mais prático agora, eu acho que nós devemos ter equilíbrio. Eu acho que nós podemos permitir que as crianças fiquem à vontade aqui em momentos que não sejam culticos, mas eu acho que certos limites a gente pode impor por uma questão de bom senso, né, talvez para que não haja esse mesmo sentimento de estar à vontade quando elas estejam no culto. Talvez eu iria mais por esse caminho, né? Mas há muita diversidade de pensamento sobre esse tema. O Diretório de Westminster, por exemplo, que nós não adotamos esse documento, nós não subscrevemos o Diretório de Culto, mas ele diz que o salão do culto só pode ser usado para o culto, para mais nada. Por exemplo, se nós adotássemos esse documento, não poderia haver EBF aqui, por exemplo. Mas nós não adotamos, porque na verdade, ele foi muito pouco adotado. Então, me parece que é mais por uma via de bom senso. Talvez a gente possa estabelecer alguns limites, mas indo por esse caminho. E aí, na prática, é difícil a gente pensar. Eu não sei se uma criança simplesmente correr após terminar aqui a EBD seja um ato de irreverência para com o local. Me parece que talvez seja andar um pouco demais, né? Mas talvez algumas coisas a gente possa tolher por uma questão de bom senso. É como os elementos da ceia, né? Após a ceia, eles têm valor sacramental? Não, nenhum. Nem religioso, nenhum. Volta, não é que deixou de ser, mas volta ao seu uso comum. Então, pode comer, pode beber, pode. Mas talvez, por uma questão de bom senso, a gente deva limitar algumas coisas, não fazer festa também, não jogar para cima, não jogar na rua, não brincar, por uma questão talvez só de bom senso, porque o culto acabou de terminar. Mas é difícil. Eu não iria por essa linha de são separados, porque os objetos separados eram os do Antigo Testamento. Ali sim, só podia ser usado para aquilo. Sim, ia falar. Isso. Muito bom. Jesus em nosso lar. Alguém quer perguntar, contribuir? Eu já passei do meu horário. Bastante. Não sendo o caso, irmãs e irmãos, Deus abençoe. Estaremos aqui de hoje a 8, se o Senhor permitir. Deus abençoe.